podcast Voz da Advocacia. Esse é o podcast jurídico da OAB Arco Verde em parceria com a TV LW. Hoje nós vamos tratar sobre direito médico e da saúde. E com isso, tenho a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Eduardo Arco Verde, meu amigo, meu irmão, meu colega de docência. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Tive o prazer de, por algum tempo, estudar e analisar um pouquinho essa questão do direito médico e é um prazer estar aqui na Voz da Advocacia para falar com todos vocês sobre esse assunto. Doutor Eduardo, indo direto ao assunto. Antigamente, a gente estava acostumado com as demandas envolvendo direito da saúde ser para buscar um remédio que estava sendo negado pelo SUS e que o paciente precisava para o seu tratamento. Mas houve grandes mudanças nesse cenário, principalmente no judiciário. Faz uma contextualização para a gente de como é que está aqui no ano de 2026. É importante a gente analisar esse caminho, Rubens, da concessão e dos requisitos, dos pedidos nessa área da medicina, né? De medicamentos e outros tratamentos. Assim como a gente teve aí uma alteração, fazendo um paralelo aí para os colegas, teve uma alteração na concessão do dano moral, onde antigamente a gente tinha aí o dano moral sendo estabelecido em valores maiores, mais vantajosos para os clientes, para as vítimas, a gente teve aí uma diminuição desse dano moral, porque o judiciário entendeu que estava passando por uma industrialização do dano moral. Acho que a gente lembra disso, desse cenário. E o judiciário ele começou a entender, não, peraí, eu vou amadurecer essa ideia de dano moral e vou tentar apresentar, que seja apresentado requisitos realmente para que essa concessão seja feita. Então, aí é onde a gente tem hoje a caracterização mais forte do dano ao direito à personalidade lá no Código Civil. Então, para a gente conseguir realmente, hoje em dia, um dano moral com um valor mais elevado, a implementação do dano moral, a gente precisa apresentar ao judiciário esse aumento, aí, essa dificuldade nos direitos da personalidade. Fazendo paralelo com a questão da saúde, a gente tinha antigamente essa questão de remédio, onde eram sempre os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas questões, os mesmos pedidos. Só que a justiça ela amadureceu também com relação a esse ponto. Ela observou que é necessário que o paciente, nesse caso, né, como é por um tratamento, por algum medicamento, que ele apresente realmente a condição, a necessidade para ter esse benefício da justiça. Então, hoje a gente tem, além dos remédios, nós temos situações como, principalmente hoje, acho que é a questão de home care, quando a gente fala de tratamentos de saúde, é algo que a gente vai tratar mais tarde, mas com relação a tratamentos de crianças com TEA, por exemplo, a gente teve um grande aumento. Questão de leites, continuam questões de medicamentos, mas o judiciário hoje, ele requer, e aí ele pede mais requisitos, como laudos médicos, algo que traga a parte técnica ao juiz, certo? Eu já tive algumas conversas com juízes e o que eles dizem, eu sei que ele precisa, mas eu não posso arbitrar sem eu entender tecnicamente o quanto é que eu tenho que fornecer, o quanto é que eu tenho que abrir esse medicamento. Então, a gente precisa fazer essa análise a partir da parte técnica. E como o juiz ele não tem a técnica da medicina, a colocação no processo de um laudo médico, algo que realmente embase esse pedido, é fundamental hoje em dia para a gente conquistar essas demandas. Então, o paciente ele tem que estar munido assim, de uma documentação para ser levada como prova dentro do processo e que essa documentação ela seja consistente. Então, por exemplo, tinha aquela questão de que o médico antigamente fazia o laudo à mão em uma letra ilegível. Isso. Então, isso já dificulta a análise pelo juiz. Tem uma questão de que o indivíduo ele precisa tomar um medicamento. Então, o juiz ele precisa saber quanto tempo, quantas caixas, qual o valor da caixa. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Ainda existem médicos que trabalham com laudos e com receituário escrito, que não é mais indicado. Mas existem. E existem muitas letras que realmente são difíceis de entender.
Parte do nosso trabalho também é auxiliar nessa parte técnica para que a gente consiga, com o menor número de entraves possíveis dentro do processo, que a gente consiga a liberação desse tratamento ou desse medicamento. Então, por vezes, eu traduzo o laudo que está por escrito, coloco embaixo, abro aspas e trago digitado o que é que o médico quis falar ali, para que não cause nenhum problema de dizer não entendi o que é que está sendo colocado ali. Mas outra coisa importante, Rubens, de comentar na questão do laudo médico, e que muitas vezes acontece, é que os médicos, por muitas vezes, deixam de apresentar o CID da doença. E isso atrapalha demais a concessão de determinados tratamentos, determinados benefícios do próprio home care ou de remédios, de algo que seja necessário. Então, parte do laudo, nós na advocacia, nós temos aí ritos que nós temos que cumprir dentro do processo. Nós temos dentro da petição inicial, nós temos aí coisas que nós precisamos compor para poder ela estar completa, assim como o laudo. O laudo ele tem que trazer o nome completo do paciente, ele tem que trazer a condição que o paciente está, se ele está totalmente incapaz, se ele está parcialmente incapaz, o tempo que ele vai passar por essa incapacidade, qual é a doença que ele está tendo ali naquele momento, qual o tratamento indicado, qual o remédio indicado, quantas vezes por dia esse remédio vai ser indicado, por quanto tempo ele vai ter que tomar esse remédio, e ao final é de extrema importância que o médico coloque sim o CID da doença, porque isso vai facilitar, é como se o médico estivesse dando ali a chancela que a doença está estabelecida em um regramento, um rol de doenças que está sendo levantado ali. Então é importantíssimo o CID da doença no laudo médico também para facilitar o acesso à justiça. Quanto mais técnico, mais bem elaborado, Isso. mais fácil de conseguir um resultado positivo. Isso. O quanto mais esmiuçado, quanto mais detalhado o laudo médico, melhor. Nós pegamos também, por vezes, laudos, não vou dizer simples, mas curtos. Então, a gente tem a dificuldade de apresentar para a justiça o tamanho da gravidade. Não é que o médico vai falar muito por ser muito grave, mas é que ele precisa detalhar esses passos, assim como a gente tem que detalhar dentro da petição, ele tem que detalhar essas informações. E isso facilita para o advogado, facilita para o cliente e facilita para o juiz no momento de tomar a decisão também. E nesse tempo de inteligência artificial, doutor Eduardo, todos os profissionais se utilizam uma hora ou outra de uma dessas inteligências artificiais. O médico também faz uso desses aplicativos. Quando ele utiliza o aplicativo para ler um exame ou para aprimorar o seu diagnóstico e o tratamento ali sugerido pela inteligência artificial dá errado, como é que fica a apuração da responsabilidade do médico e se o engenheiro, o produtor desse aplicativo, ele também pode ser responsabilizado? Certo, a gente está em um tempo aí que tudo é inteligência artificial. Como o Rubens falou, colegas de docência na sala de aula, a gente também tem essa vantagem em tentar utilizar a inteligência artificial, mas também tem esse problema da inteligência artificial quando a gente fala como é que o aluno vem para a gente, né? Então isso é importante também da gente pensar. Com relação à utilização pelo médico da inteligência artificial, a inteligência artificial não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não existe essa utilização por meio do médico, por meio do advogado, por meio do professor, por meio do aluno. Então, isso é algo que está se tornando, já se tornou comum da gente utilizar. O que o médico, o que o profissional que utiliza da inteligência artificial ele tem que saber é que a inteligência artificial ela não substitui o conhecimento do profissional. Isso é o primeiro ponto. Então, você não pode ali estar abaixo da inteligência artificial e se submeter ao que ela assim determina de pronto. A decisão e a conduta médica, quem tem que saber é o profissional pela sua formação. Aí é a inteligência humana que tem que tomar a frente. Claro que a indicação ou o norte dessa informação, ela pode vir pela inteligência artificial, certo? Então, ele pode fazer essa consulta para tentar tomar parte da decisão. Mas o fim da decisão, aquela chancela da decisão é do médico.
Se ele toma a decisão e ele está se utilizando da inteligência artificial, por meio da inteligência artificial, só o que a inteligência artificial disse, aquele erro pode ser considerado como erro dele, certo? Porque ele é quem está sendo pago, ele é quem está sendo procurado para resolver o problema, não a inteligência artificial. Existe a possibilidade da inteligência artificial ser responsabilizada em algum ponto? Existe. Porque quer queira, quer não queira, é um serviço que está sendo prestado, então a gente teria que apresentar, aí vai ter que ir para o Código de Defesa do Consumidor e tentar apresentar ao judiciário que houve uma falha direta da inteligência artificial, mas ao primeiro momento a responsabilidade ela recai sobre o médico. Então o médico tem que saber, eu utilizo a inteligência artificial, posso utilizar? Posso. Até onde eu posso utilizar? Como é que ela vai me servir como um apoio para eu ter uma conduta e escolher determinado procedimento, determinado tratamento? Ela não pode ser o caminho da resolução. Ela tem que ser um caminho de apoio a essa resolução. Refinar, né, a Exato. pesquisa e até as próprias respostas abaixo, né, dos aplicativos dizendo, olha, pode conter erro, Isso. verifique melhor. Então, já dá a dica de que pode falhar. Com certeza. Nós temos aí paralelos aí, a gente fala muito se escuta que a advocacia vai ser substituída pela inteligência artificial. Com a medicina, a gente tem um pé atrás porque a gente está tratando exatamente desse contato físico. Mas eu acredito que nem a medicina, nem a advocacia vai ser substituída pela inteligência artificial. Nós já tivemos casos na advocacia onde a inteligência artificial criou uma jurisprudência, criou um precedente para colocar em uma petição algo que não existia, e aí termina prejudicando o advogado. Então, eu acho que, assim, como a gente disse, ela pode servir para lhe dar um norte, para lhe ajudar, para dar aquele direcionamento, às vezes até para fazer, como a gente diz, o brainstorming ali das ideias, para a gente ter um fluxo ali de informação. Isso é válido. Mas a decisão final, a conduta do advogado, a conduta do médico, tem que partir da inteligência humana. Isso aí não vai deixar de acontecer, porque somos nós que temos o contato físico com o paciente, somos nós que sentamos com o paciente também na advocacia, assim como na medicina, para escutar as dores do paciente, para entender qual é o caso, para saber como, então, isso, a inteligência artificial ela não consegue ter esse sentido emocional, vamos assim dizer. Ela vai pegar a informação e vai jogar uma resposta, por muitas vezes uma resposta condizente com aquilo que se espera, mas uma resposta seca, vamos assim dizer. A gente tem que entender o que mais a gente pode extrair daquela informação que o paciente, que o cliente está nos passando, para a gente entender como é que a gente vai aplicar isso, seja no judiciário, seja na medicina, por exemplo. Então, uma dica seria, olha, se você se deparar com um caso fora da curva, consulta a inteligência artificial, mas tem um network também, tem uma rede de colegas. Isso. Que é melhor você verificar para ver se aquela informação está correta. O estudo ele nunca vai ser substituído. O profissional, tanto o advogado, mas aqui se tratando de medicina, o médico, ele tem que continuar estudando e se atualizando para determinados casos. A gente fala que a medicina ela tem aí as suas alterações também, vai apresentando casos novos, casos difíceis de serem tratados, mas, como disse, o network, esse trabalho entre os médicos, essa inteligência compartilhada entre a classe é muito importante, porque a vivência humana, a vivência cotidiana, a vivência física com o paciente, ela vai trazer mais resultados, muito provavelmente, do que a inteligência artificial. E por falar nessa questão de vivência física, nos últimos anos a gente tem visto aumentar o número de médicos que oferecem consultas por telemedicina, a chamada telemedicina, né? Então, por um chat no celular, no computador, né? Videochamada. Então, quando é que a consulta ela deve ser presencial? Existe um limite, assim, dizer, olha, para esse tipo de tratamento, para esse tipo de doença,
a videochamada não é o aconselhável? Vamos lá. A utilização das redes aí, no caso, para a telemedicina pelo médico, tem que ser observado a condição física realmente e qual a condição do paciente. Não se consegue estabelecer um rol, uma cartela de doenças que digam, isso aqui é para ser por telemedicina, isso aqui não é. O que se indica, e aí como forma de sugestão à classe médica a primeira consulta é muito importante que você tenha o trato com o paciente, que você tenha o contato com o paciente. Porque ali você vai ter que fazer o exame físico, o exame clínico. Esse exame clínico, isso aí conversando com vários médicos, os médicos dizem a mesma coisa. Tocar no paciente, eu estou com problema no braço, eu estou com problema no pescoço. Você tocar o paciente, ele sente que você o examinou. Isso, para a gente que é do interior, para a gente que trata disso, os médicos dizem, olha, quando um médico ele faz 5 minutos, eu posso saber o que é que eu já escutei isso de médicos. O paciente ele entra na sala, eu sei o que é que ele tem. Por todos os sintomas que ele diz, eu sei qual é o problema que ele tem. Mas eu peço para ele sentar na maca e eu aperto exatamente onde ele diz que é a dor. Quando ele diz que é a dor, eu só faço confirmar o meu diagnóstico. Mas eu realizei o exame clínico, o que para mim é importante, quanto médico, mas para o paciente é fundamental. Porque se você chegar, sentar e disser o que tem e o médico tiver de cabeça baixa, prescrever um remédio e lhe entregar, é a mesma coisa da telemedicina, é a mesma coisa do médico estar em outro estado e passar para você um remédio. Então, quando o paciente quando o paciente procura o médico, ele procura com o sentido de ser examinado. E o ser examinado para o paciente é ser tocado, é ser avaliado a sua condição física. Então, eu acho que a primeira consulta é de fundamental importância que ela seja presencial, certo? A partir do momento em que o médico faz essa consulta no paciente, que examina o paciente, que sente qual é a dor do paciente, que entende qual é o problema, aí a gente tem, de novo, uma avaliação de conduta do profissional em entender até onde é que aquele problema ele precisa ser analisado, precisa ser verificado rotineiramente, fisicamente. Se o médico entende que aquele problema ele vai ser resolvido com a medicação que ele vai passar naquele primeiro momento, aí ele manda o paciente para casa e pode destinar essa segunda consulta de forma telepresencial. Então, a primeira consulta presencial e o retorno, que geralmente se denomina retorno, né? Isso. Podia ser feito por videochamada. Entendo eu que assim ainda caberia. Existem casos que, de novo, vai ser necessário o exame clínico do paciente. Então, aí o médico tem que entender quando é que ele pode abdicar desse exame clínico para atender o paciente de forma telepresencial. A conduta e a responsabilidade do profissional, ela não muda. Então, o médico ele tem sempre que pensar em como é que ele vai, se não é se eximir, mas é conseguir ter a sua responsabilidade garantida. Será que se eu atender esse paciente de forma telepresencial e ocorrer algum problema com ele, eu não vou ser responsabilizado por não ter feito um exame clínico nele? Então, isso é a primeira coisa que o médico tem que se perguntar. E a mesma coisa o paciente tem que se perguntar, peraí, eu estou com esse problema, eu estou sentindo uma dor, o médico não vai me avaliar fisicamente para isso? Ele não precisa me fazer um exame, apenas um exame de imagem, mostrar um PDF de um exame por imagem, ele vai conseguir identificar todo o problema. Existem tratamentos que, ainda hoje, o exame primordial para detectar algumas doenças é o exame clínico. Então, é necessário a presença do paciente e essa relação entre médico e paciente existir. Juntando um pouquinho essa questão de telemedicina com aquela primeira pergunta que foi feita, com relação ao que se busca muito hoje na justiça, outros casos, a maioria dos outros casos que vem crescendo muito, acho que o que mais cresce é a questão da responsabilização do médico. E aí, por que é que tem crescido tanto esse pedido de responsabilização, esse pedido de dano aos médicos? Quando foi feito um estudo, eu acredito há uns 5 anos atrás, por aí, e foi identificado que
parte dessas ações, a maior parte dessas ações, elas surgem como um pedido de indenização do médico exatamente pela falha na relação entre médico e paciente. Então, quando o médico ele não consegue ganhar a confiança do paciente, quando ele não consegue estabelecer uma relação de confiança, um trato ali de intimidade, porque a relação médico-paciente é uma relação de intimidade. Então, quando o médico ele não consegue estabelecer essa relação de intimidade e cria esse afastamento entre o médico e o paciente, isso proporciona, por muitas vezes, uma maior procura do paciente ao judiciário para algum tipo de indenização ou alguma falha no tratamento ou alguma informação. Então, a gente fala muito os médicos que não olham para o paciente, os médicos que não tocam o paciente. Que é uma queixa de toda a população, né? Fui no médico, ele nem levantou a cabeça, nem olhou para mim. Exatamente. Então, isso aí afasta essa relação íntima. A partir do momento que afasta e aquele tratamento não dá certo, veja, o médico ele não está ali para curar. Ele está ali para oferecer um tratamento e que aquele tratamento, segundo a medicina, pode levar à cura. Mas a cura ela é um caminho que você pode chegar e é o caminho que todo médico quer atingir. Mas se eu passo isso para o meu paciente, eu digo, olha, você vai tomar tal remédio, você vai tomar assim, o tratamento vai ser feito de tal forma e a gente pode atingir esse resultado. Certo? Certo. Se eu tenho a confiança do paciente e eu não chego a esse resultado por N motivos, mas eu fiz o meu melhor, eu apresentei todos os caminhos corretos para o paciente também vai entender. Eu tenho certeza que o paciente vai entender, o médico fez o que ele podia fazer, o que estava ao alcance dele. E aí essa relação, desde a primeira vez que eu procurei ele foi solícito, ele me examinou, ele passou o medicamento, ele passou os exames, eu voltei para ele fez a análise de novo, ele viu, disse que estava melhorando, que ainda não tinha chegado no 100%. Então, essa dor residual que eu estou aqui, eu sei que é uma consequência do problema que eu tinha. O que pôde ser feito, foi feito. Não atingiu 100%, certo, mas esse 100% é obrigação do médico conseguir atingir? Nem sempre. Depende do tipo da doença e do tipo do tratamento que vai ser ali estabelecido. Mas se não existe esse trato, se não existe essa vinculação entre o médico e o paciente, por isso que a gente vê que muitos pacientes, aí a gente pega algumas áreas específicas, como cardiologia, ortopedia, você vê que são pacientes que ficam ali o resto da vida com aquele médico. Porque eles pegam a confiança no que aquele... Né? Fidelizam. Porque eles pegam a confiança naquele médico. Ginecologistas, por exemplo, com mulheres. Então, eles ganham essa confiança do paciente e esse trato é o que vai fazer. Se alguma coisa, depois de um tempo, não der certo, eu confio nele. Tem 10 anos que eu estou indo para ele. Não é porque isso aqui aconteceu que eu sei que foi erro dele, que foi má conduta dele. Agora, voltando para a telemedicina, se eu não tenho esse contato direto, se eu não consigo estabelecer essa relação pessoal com o paciente e o paciente não consegue atingir o seu objetivo na cabeça, que é a cura 100%, esse afastamento vai trazer uma impessoalidade que o paciente vai dizer, foi um erro, ele não fez certo, ele não me atendeu da forma certa, eu não sabia que a consulta era assim, e isso aí pode gerar um processo também para o médico. E voltando a esse tema de responsabilidade, né? Primeiro a gente podia destacar como é que o direito trata a responsabilidade do médico, porque existem situações e situações, né? Fala pra gente, Eduardo, como é que isso é feito? Veja, hoje, isso inclusive é o meu tema de mestrado, o que eu estou estudando no mestrado, a responsabilidade civil do médico ela está elencada dentro do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 14, parágrafo 4º, como sendo uma exceção à responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, portanto, uma responsabilidade subjetiva, certo? Nessa responsabilidade subjetiva, a gente tem a necessidade de apresentar ao judiciário, quando assim se ingressa com ação judicial, apresentar ao judiciário a culpa, além dos outros requisitos, a culpa do médico. Isso é o que caracteriza principalmente a responsabilidade subjetiva. Então, a gente trata do ato,
a gente trata do dano, a gente trata do nexo de causalidade e a gente trata da culpa. Dentro da culpa, nós temos as 3 modalidades, se assim a gente pode dizer para simplificar: a negligência, a imprudência e a imperícia. O meu trabalho no mestrado é tentar identificar se essa relação que a gente acabou de comentar aqui por algum tempo, se essa relação ela não é uma relação sui generis, uma relação particular, que não se tem todo dia. E não se deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porque aqui não é um simples serviço que está sendo prestado. É um contrato de tratamento que está sendo feito. E um contrato de tratamento com cláusulas que o médico vai explicar ao paciente e que o paciente também tem que entender até onde é que vai esse limite do médico ser responsabilizado. Então, ao meu ver, e isso é o meu estudo, essa responsabilidade do médico ela deveria ser analisada dentro do Código Civil. Assim como é no Código Civil a regra, a responsabilidade subjetiva. As exceções no Código Civil é que são a responsabilidade objetiva. No Código de Defesa do Consumidor, não. A regra é a responsabilidade objetiva. A exceção, que é o artigo 14, parágrafo 4º, é a responsabilidade dos profissionais liberais, que é uma responsabilidade subjetiva. Então, ao meu ver, o médico, essa relação entre médico e paciente, ele não encaixa 100% em uma relação de consumo, porque é uma relação específica, é um contrato sui generis, é uma relação particular, é um contrato que é feito entre as partes. E esse contrato, assim como tem no CDC, é uma responsabilidade subjetiva, então isso deveria ser analisado pelo Código Civil. Mas isso é falando porque é o assunto do mestrado, se for deixar eu vou longe. Mas com relação a isso, a responsabilidade do médico é uma responsabilidade subjetiva. Para isso a gente precisa provar a imperícia, ou seja, a falta de técnica do médico, a negligência, ou seja, a omissão do médico em determinado tratamento, ou a imprudência, quando o médico vai além do que se espera que ele faça para aquele tratamento. Então, ele acha que se ele atuar além do que se espera, além do que é necessário ali, ele vai resolver o problema. E por muitas vezes não é assim. Ele tem que ir até o limite dele. Se ele extrapolar esse limite e o que ele extrapolar gerar um dano ao paciente, ele foi imprudente. Ele foi imprudente na sua conduta. Então, são essas três modalidades em que a gente analisa quando a gente vai observar especificamente a responsabilidade do médico, por ser uma responsabilidade subjetiva com a necessidade da comprovação da culpa do médico dentro dos seus requisitos de responsabilidade. E na apuração dessa responsabilidade, doutor Eduardo, quando a gente se depara com casos de erro médico, a gente tem vivenciado situações aqui no nosso estado, na nossa região, que são de cortar o coração. Uma cirurgia que parecia ser uma coisa simples, de repente tem um resultado drástico que deixa o paciente em estado vegetativo. E isso causa um transtorno tanto para a vítima como para toda a família. E como é que se faz a apuração dessa responsabilidade? É do cirurgião que está conduzindo a cirurgia, é da equipe médica, e o hospital, ele também é responsabilizado nessas situações? Certo, vamos lá. É um caso realmente que tem chocado e tem trazido aí muitas reflexões e pensamentos sobre a questão dessa responsabilidade e dos resultados dessa responsabilidade e do resultado da aplicação do judiciário ou da esfera administrativa. Isso é outro ponto importante da gente analisar. O médico ele pode ser responsabilizado na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Então, são 3 esferas que ele pode vir a ser penalizado, certo? Por causa, por exemplo, de um erro médico. Quando a gente fala como é que vai ser feita, entre aspas, essa divisão de responsabilidade, se assim a gente pode dizer, mas só para elucidar melhor para o pessoal, o que a gente tem que observar é que cada profissional ali, num ato, numa cirurgia, seja ela simples, como no caso exemplificado, mas seja numa cirurgia complexa, por exemplo, vamos pegar um exemplo maior, vamos pegar o caso de um transplante de coração, uma coisa gigantesca. Os profissionais que ali estão, eles têm a perícia para cada um atuar do que é necessário, certo?
todos são formados em medicina, todos sabem determinados protocolos, todos sabem determinadas ações. Só que a perícia do médico, ele, a partir do momento em que ele se especializa e que ele vai estar ali naquela mesa de cirurgia, realizando aquela cirurgia A, aquela cirurgia B, ele tem que entregar o resultado dele com o que se espera dele. É tanto que se você entende que um paciente que entra em uma parada, por exemplo, a responsabilidade de reanimar o paciente inicialmente, primordialmente, é do anestesista. O cirurgião ele está ali realizando a cirurgia, mas quem dá a condição ao cirurgião de realizar a cirurgia é o anestesista, certo? Então, ele é quem está ali sedando o paciente, ele é quem está mantendo as condições vitais do paciente em uma faixa considerável, para que não tenha nenhuma intercorrência. Ele é quem vai ver ali se os batimentos do paciente estão de acordo com o que se espera. E a parada cardíaca respiratória, quem tem que reanimar é o anestesista, porque ele é quem está ali tomando de conta dos sinais vitais do paciente. Vamos dizer que um ortopedista está fazendo uma cirurgia na tíbia, lá no pé. Se o paciente parou, não é única e exclusivamente em decorrência dessa parte da cirurgia. Pode ter sido alguma coisa ligada à medicação que foi introduzida no paciente, alguma coisa com relação aos equipamentos que foram utilizados no paciente. Então, primeiramente, a responsabilidade é do anestesista. Claro que os profissionais que ali estão, eles vão auxiliar, até porque é um corpo médico que está trabalhando ali, um grupo médico que está trabalhando ali, para ajudar naquela reanimação. Ninguém vai ficar parado olhando de braço cruzado, certo? Mas se eu estou com você e eu estou realizando a cirurgia, o que me é dado como responsabilidade para fazer, o anestesista não tem responsabilidade nenhuma que a cirurgia dê certo. Certo? Como o exemplo do ortopedista, como a gente está dizendo aqui, que a tíbia dele fique perfeita, que seja colocada a placa e os parafusos da melhor forma. Quem tem que fazer isso é o ortopedista. Então, não tem como você vir me auxiliar aqui, porque você não tem a perícia para isso, mesmo você sendo médico. Assim como o ortopedista não tem a mínima noção de quantos mililitros de um medicamento deve ser introduzido na corrente sanguínea de uma pessoa para colocá-la para dormir. O ortopedista não sabe. Quem sabe disso é o anestesista. Quem faz intubação diária é o anestesista. O ortopedista não intuba ninguém. Então, a gente tem que entender uma diferença nesse grau de responsabilização. Mas, então quer dizer que, nesses casos, só quem se responsabiliza é o anestesista. Não. Aí a gente tem que analisar cada caso. Todo um contexto, todo um contexto. Isso. O que é que foi feito, o que se deixou de fazer. Lembra que eu falei que são 3 pontos? A gente tem a imperícia, a negligência e a imprudência. Certo? Então, a negligência, que é a omissão, pode ficar caracterizada também pelos profissionais que estão realizando a cirurgia. Certo? Então, eles também podem ser... Ver que está dando algo errado. Não, mas vamos continuar, que já está terminando. Isso, já está terminando. Já está terminando, vamos. Ou aí entra a imprudência ou entra a negligência, ou os dois. Certo? Então, o que eu estou só para alertar o pessoal, para a gente não generalizar os casos. Certo? A gente tem que analisar cada caso de forma concreta. Individualmente. O caso específico que está causando a comoção, como a gente não tem acesso às partes de processo, até porque está correndo na esfera administrativa, mas sem tratar especificamente disso, é necessário se observar como foi a conduta de cada profissional e o que se espera em um primeiro momento da atuação na cirurgia desse profissional, certo? Então, isso tem que ser analisado. Havendo uma falha, os profissionais, de forma geral, eles vão responder subjetivamente. Vai ter que ser encontrado uma falha, um erro na sua conduta, por negligência, imprudência ou imperícia. Você me perguntou do hospital. O hospital pode ser responsabilizado para o Código de Defesa do Consumidor. O hospital ele tem responsabilidade objetiva, segundo o artigo 14 caput do CDC. Certo? Então, nesse caso, o hospital pode ser responsabilizado? Pode. E como é que o hospital vai tratar essa responsabilização
se assim ele entender que não foi de responsabilidade dele. Claro que aqui, minha gente, a gente está tratando os dois lados para a gente entender como é que essa situação se dá como um todo. Não adianta a gente só falar de uma coisa. Até porque tem o direito à ampla defesa e Exatamente. contraditório, então... E nesse direito de ampla defesa e de contraditório, é que o próprio artigo 14, em seus parágrafos, ou nos seus incisos, desculpem, inciso ou parágrafo, eu não lembro agora exatamente, mas vai trazer quais são as excludentes de responsabilidade da responsabilidade objetiva que seria do hospital. E aí ele vai dizer quando for atuação única e exclusivamente de terceiro. Então, o hospital, ele tem ali, a responsabilidade objetiva vai cair para o hospital. Quando for demonstrado, não culpa, a culpa não entra no caso da análise da responsabilidade do hospital. Mas quando for demonstrado que, pelo nexo de causalidade, o dano que ocorreu, ele foi gerado por uma falha de segurança, por uma falha de ambiente ali do próprio, de mecanismo, uma falha num produto do hospital. Porque assim, o doutor Eduardo, é comum, é rotineiro, que, por exemplo, vou fazer uma cirurgia. Aí eu quero que minha cirurgia ela seja realizada no hospital X. Mas a equipe médica que vai realizar a cirurgia não pertence ao hospital. Sou eu que estou, porque já são pessoas que me acompanham, de confiança. O hospital ele pode alugar aquele espaço e não interferir nos médicos que vão realizar a cirurgia. Ele pode alugar o espaço, mas ele não vai ser eximido da responsabilidade objetiva. Em que sentido? No sentido de se responsabilizar por danos causados pelo, vamos dizer assim, o equipamento hospitalar como um todo. A responsabilidade continua sendo, aí a responsabilidade do hospital é objetiva e a dos profissionais subjetiva, certo? Então, quando é analisado se todos os mecanismos oferecidos no hospital estavam em boa qualidade, se não teve ali uma infecção no paciente durante a cirurgia por um equipamento hospitalar, uma infecção hospitalar, isso é responsabilidade do médico? Não. Eu tive um caso em família, até estava comentando, em que meu avô fez uma cirurgia de olho e ele pegou no hospital uma bactéria e perdeu a visão no olho por causa dessa bactéria. Então, o médico ele não teve nenhuma negligência, nenhuma imprudência, nenhuma imperícia. O resultado médico da cirurgia foi perfeito. O problema é que o resultado final, de acordo com a evolução clínica dele, não foi. Mas não foi por uma conduta médica, foi por uma conduta do hospital. A falta de higiene. Falta de higiene, cuidado, alguma bactéria que ficou ali no ar e que não foi retirada ali, não foi feito todos os procedimentos que se esperam dentro de uma sala cirúrgica para que recebesse outro paciente. A gente tem, no caso, pacientes que passam muito tempo dentro do hospital, que começam a adquirir bactérias, que começam a adquirir algumas outras enfermidades e vai ali diminuindo a sua esperança, a sua expectativa de vida. E isso aí é de responsabilidade do hospital. A responsabilidade do médico, aí a gente tem que entender essa diferenciação. A responsabilidade do médico é pela conduta que se espera dele. Qual é o objetivo que ele está ali para fazer? Ele está ali para atuar em que sentido, certo? Mesmo a gente tendo uma equipe médica, essa responsabilidade, ela não é uma só. Cada um tem a sua responsabilidade de acordo com a perícia que lhe é determinada. Certo? Mas, lembrando, essa perícia, ela pode não ser a principal a coisa a ser observada, e sim o que se espera da conduta do médico naquele momento. Como você falou, eu continuar aqui com um problema acontecendo, eu posso estar sendo negligente, eu posso estar sendo imprudente, mesmo que não seja a minha área. Então não pode linkar essa decisão do médico na hora com o hospital. Não. Porque o hospital ele entregou lá a sala higienizada, instrumentos cirúrgicos higienizados, equipamentos todos funcionando. Agora, se no meio da cirurgia é observado que está faltando um equipamento para entubar, é observado que o medicamento que está lendo os batimentos, ele está quebrado, não é que está desligado, ele está quebrado. Isso tudo é responsabilidade do hospital. O hospital tem que fornecer o ambiente propício para a realização do ato médico.
certo? Então, o responsável por essa parte objetiva, toda essa parte de segurança e infraestrutura com relação ao paciente, a responsabilidade é do hospital. Então, qual é a dica que o senhor dá para quando o médico é bom, mas o hospital é uma bagunça? Não segue protocolo, tem problema de higiene? Qual é a dica? Pronto. Veja só, tem um documento para o médico e para o paciente, que é o documento mais importante dessa relação médico-paciente, se chama prontuário médico. O prontuário médico ele é um documento do paciente, mas por muitas vezes ele é quem salva o médico de uma responsabilidade civil. É impressionante o quanto isso acontece. E é impressionante o quanto muitos médicos ainda deixam passar essa vinculação com o prontuário, ou esse zelo, melhor dizendo, com o prontuário, e fazem o prontuário de qualquer forma. No prontuário médico, e aí vou pegar em dois sentidos a sua pergunta. A gente tem a análise da conduta que o médico fez, então a gente tem ali a prescrição diária, onde é colocado quais são os remédios que são pedidos para aquele dia para o paciente. E em outra folha a gente tem uma coisa chamada evolução do paciente. Nessa evolução do paciente, o médico vai colocar lá, dia tal, dia tal, de fevereiro, de março de 2026, certo? E lá ele vai colocar, examinado o paciente e tal, apresentou melhora no seu quadro clínico, com tal e tal e tal e tal. Descreve, né? O que foi que ele viu do paciente. Aquilo que a gente falou lá do exame físico, no consultório, na telemedicina, a gente está falando agora dentro do ambiente hospitalar. Ele viu o paciente, ele examinou o paciente, ele viu que aquele caroço, aquele tumor, ele regrediu, então ele bota lá que regrediu. Ele viu que o paciente começou a tomar um medicamento no dia anterior e no outro dia apresentou diarreia. Então, suspendia o medicamento por causa de uma diarreia que apresentou e que pode ter sido efeito desse medicamento. Substituir o medicamento para o medicamento tal. Isso tudo parece ser algo simples, algo desnecessário, mas é algo fundamental. Porque já aconteceram casos em que eu trabalhei, em que, por não ter essa evolução completa, não discriminar tudo o que foi feito pelo médico, deixar registrado, se tentou imputar ao médico uma responsabilidade que ele não teve. Porque foi uma falha dele e uma falha de uma obrigação acessória, vamos assim dizer. Certo? Linkando aí, entre aspas, com o direito tributário, mas uma obrigação acessória, não é algo que ele tinha que fazer com o paciente, mas são documentos que ele tem que manter bem colocados dentro do hospital. Então, voltando, e aí para eu entender o porquê dessa fala, mas esse prontuário, quando ele é colocado e explicado da melhor forma, se houver alguma falha do hospital, isso foi apresentado ali pelo médico. Por exemplo, vamos dizer que o médico faça um pedido de uma tomografia para o paciente, certo? Ele vai lá na evolução e bota solicito tomografia ao paciente, tal, para ser realizado na coluna, algumas no tórax, tal. No outro dia ele chega lá, a tomografia não foi feita. Ele vai na evolução e ele bota reforço a solicitação feita no dia tal para a realização de tomografia no paciente. Passou outro dia, chega lá, está sem a tomografia novamente. Solicito novamente a tomografia. Então, ali ele tem a evolução de que ele não recebeu aquilo que ele precisa para diagnosticar o paciente. E por falha do hospital. Por falha do hospital. E vamos supor que essa tomografia fosse para identificar algum líquido espesso, como já houve caso, um líquido espesso dentro do paciente. E aquele líquido ali foi crescendo, e depois de uma semana que foi aberto o paciente para poder verificar, foi visto uma quantidade enorme de pus, por exemplo, dentro do paciente. Então, por uma falha do hospital, a falha do médico, o médico tem que ser responsabilizado por isso? Não. O que é que se esperava da conduta dele de acordo com a evolução do paciente? Solicitar a tomografia para ele ver o resultado da tomografia e tomar a medida correta. Se não foi apresentado a ele, como é que ele vai ser imputado de uma responsabilidade? Certo? Então, a gente tem que observar isso. Isso é um caso. Outro caso é com relação a cirurgias, a essa parte mais
essa parte mais cirúrgica, de forma geral. O médico ele tem que se sentir confortável em atuar naquele hospital. Ele precisa saber o que é que o hospital tem ou não tem, o que é que vai faltar para ele naquela cirurgia. Então, se ele vai operar em um determinado hospital onde não é de costume dele, é indicado que ele procure saber quais são as condições. E se ele não se sentir confortável sendo uma cirurgia que possa ser levado para outro local, que possa ser feito de outra coisa, que ele diga, ó, é melhor fazer a cirurgia, eu vou realizar a cirurgia nesse hospital, não nesse aí. Agora, se o profissional ele está em um hospital público, ele está de madrugada, em um plantão, chega uma emergência, urgência para ele leva para o bloco cirúrgico e não está tudo como se esperava que estivesse, seja no hospital público ou no hospital privado, mas não está tudo, ele ali tem que fazer tudo que está a seu alcance. Porque aí a responsabilidade dele vai estar sendo feita de acordo com o que ele pode. Se tiver alguma coisa ali que está fora das normativas ou fora do que se espera, seja com questão de procedimental, com questão de itens que devam ter na sala ou com questão de higienização, aí vai única e exclusivamente para o hospital. Não vai para a responsabilidade dele. E, de novo, terminou a cirurgia, a evolução do que foi feito na cirurgia. Então, o prontuário médico, embora não seja um documento para o médico, mas é um documento que vai, por muitas vezes, trazer a retirar a responsabilidade civil do médico. E muitas vezes o paciente se queixa de que é difícil o acesso a esse prontuário. Às vezes é negado, às vezes ficam botando obstáculo, dificuldade. O que é que a gente pode falar sobre isso? Como eu disse, o prontuário médico ele é um documento do paciente, certo? A gente tem hoje em dia, acho que se não forem 100% dos hospitais, mas acho que são 100% dos hospitais, mas não vou dizer 100% porque eu não vou generalizar. Mas os prontuários digitais. O hospital ele não pode se desfazer do prontuário digital. Ele tem que permanecer com o prontuário na nuvem, guardar em algum arquivo, em algum local. Ele tem que manter esse prontuário por algum tempo. E não pode ser negado ao paciente a consulta e o recebimento desse prontuário. Então, se você chega no hospital, o hospital tem todos esses prontuários digitais, você diz, ó, eu quero o meu prontuário que eu estive internado e realizei uma cirurgia aí no dia tal. O hospital vai pedir um tempo para você, claro, porque ele vai ter que analisar onde é que está esse prontuário, como é que foi salvo, não vai ser na mesma hora que vai lhe entregar, mas geralmente se coloca em um pendrive, se coloca em algum então manda por e-mail para você o arquivo do prontuário e você tem acesso. Se o hospital lhe negar esse acesso, você pode também judicializar para pedir esse prontuário, certo? Porque o prontuário é seu. O prontuário é do paciente, não é nem do médico. O prontuário é do paciente, certo? Então, o paciente ele tem todo o direito de ter acesso ao prontuário. Não pode ser negado, em hipótese alguma, o prontuário ao paciente. Bom, e aí a gente tem essa situação. Constatado o erro médico durante a cirurgia, durante o procedimento, e teve o resultado da invalidez do paciente. Como é que a justiça vem tratando essas indenizações? Pronto. Quando a gente começou falando aqui a nossa conversa sobre a questão do dano moral, sobre como é que esse dano moral tem sido levado hoje em dia, tem sido caracterizado, e aí quando a gente fala que a gente precisa comprovar um dano ao direito da personalidade, no caso do erro médico em que leva a uma incapacidade, a uma invalidez, a gente tem nitidamente, claramente, uma violação ao direito de personalidade. A gente pode falar aí de direito de imagem, a gente pode falar aí da questão laborativa, de trabalho até daquela pessoa. Então, sendo isso observado, vai ser observado qual é o grau da incapacidade. Vai ser observado como era a vida dessa pessoa antes daquela incapacidade, o que é que ela tinha como sendo ali algo médio para ela de vivência, de retorno financeiro, de retorno diário. Existem coisas que não voltam, que não tem como a gente medir, por isso que a gente fala em dano moral também, não em dano material, não só em dano material, mas em dano moral também. E essa análise
é o que vai fazer essa quantificação dessa indenização. Mas essa indenização ela pode ser dividida aí nessa indenização moral e uma indenização material, se assim a gente pode dizer. E essa indenização, por exemplo, o indivíduo, o paciente se tornou inválido, estava jovem, no auge de sua saúde, trabalhando plenamente. Essa indenização material, ela pode ser na modalidade de tipo uma pensão mensal, uma pensão civil. Isso. Nós temos, pelo que nós falamos aqui, nós temos a caracterização de duas, vamos dizer assim, duas modalidades de indenização. Nós teríamos uma indenização única, vamos dizer assim, a gente pode dizer, mas uma indenização pelo dano sofrido, pela imagem, toda essa questão de como é que o paciente ficou após aquele erro médico. E nós temos outra com relação a esse dano material, com relação ao que esse paciente ele tinha de esperança para continuar. Então, se o paciente ele é casado, se o paciente barra vítima, nesse caso, né, já, né, não é só o paciente, é vítima, se ele tinha filhos, tudo mais, então se ele tinha um emprego, uma estabilidade, se ele tinha um valor que ele recebia, quanto é que ele tinha em média esse valor que ele recebia, como é que se colocava isso. Então, ele pode passar a receber uma pensão mensal por causa desse erro, dessa invalidez, pode sim. Que não se confunde com a do direito previdenciário. De uma aposentadoria por invalidez, não se confunde. Não, aqui a gente está falando de uma responsabilização civil por um erro médico. Certo? Então, a gente está falando de uma reparação civil, como assim se espera da responsabilidade civil. Então, aqui a gente não está tratando de nenhum tipo de benefício, nada vinculado à Previdência. A gente está falando em um processo judicial na esfera civil, onde vai ser discutido a responsabilização de alguém por um ato que causou a invalidez dessa pessoa. E por essa pessoa ter causado a invalidez, ela dever fazer esse pagamento dessa pensão rotineira aí nessa pensão mensal para o paciente. Lembrando que os familiares também têm esse direito de fazer essa solicitação, de receber esse valor de dano, como é conhecido o dano moral por ricochete ou por reflexo, como a gente diz. Então, o que é esse dano por ricochete ou por reflexo? É o dano que ele atinge a terceiros, não só única e exclusivamente a vítima. Ele se espalha. Ele se espalha. Então, ele é ricocheteado, como fazendo aí só o link com o nome, ele é ricocheteado e ele termina esbarrando em mais alguém. Então, a pessoa que ficou ali com invalidez e ela sustentava parte daquela família, ela tinha uma colaboração financeira para aquela família, o fato dela ter ficado incapaz, ela vai gerar um dano ao seu esposo, aos seus filhos que estavam em um colégio, que tinham uma qualidade de vida tal, por causa do valor que ela tinha do seu trabalho. Então, esse dano moral ricocheteou na família. Ele teve um reflexo na família. Então, a família também tem direito a receber essa indenização, onde é essa parte dessa pensão aí também. Muitas vezes esse familiar, ele se torna um enfermeiro por tabela. Né? Um cuidador que nunca pensou que ia estar naquela situação, às vezes tem que até largar um emprego para se dedicar ao cuidado exclusivo do paciente vítima. Isso aí só demonstra cada vez mais que é necessário essa indenização para cobrir esse dano que foi causado por esse médico ou nessa situação em que estamos tratando. Outra questão importante é que esse dano ele vai se portar como um dano por ricochete para a família, mas ele também é um dano com relação ao próprio tratamento, certo? Então, como você falou, o cônjuge ele às vezes deixa de trabalhar para ir auxiliar, virar um enfermeiro. Mas vamos dizer que ele não vira um enfermeiro, que ele continue tendo a atuação dele, trabalhando, tendo aí o labor dele. Mas é necessário um enfermeiro. É necessário um equipamento de home care. É necessário determinado tipo de tratamento contínuo, como uma fisioterapia, como um fonoaudiólogo, alguma coisa do tipo, para o paciente ter uma qualidade de vida melhor, cada vez melhor no que ele possa ter. Então, esse custo do tratamento, ele está incluído no valor tem que estar incluído no valor da indenização.
porque parte dessa indenização ela tem que ser destinada ao tratamento, porque é a ligação direta do dano ocorrido, certo? É exatamente a necessidade de se trazer uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa, para aquela vítima daquele erro médico, por exemplo. Então, isso é muito importante de ser analisado. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre autismo. Aqui a nossa cidade de Arco Verde já está se tornando referência nos tratamentos, principalmente para crianças diagnosticadas portadoras de TEA. Só que esses pais, essas mães, eles estão enfrentando na justiça uma dor de cabeça, que é quando o plano de saúde ele quer limitar o número de sessões terapêuticas, por exemplo, do método ABA. Então, como é que está sendo essas demandas judiciais? Veja só, a gente tem que observar aí com relação a esse tema. A gente observa que os planos, eles tratam esse tratamento, o tratamento ABA para o TEA, de uma forma muito seca e tem tentado diminuir cada vez mais a interação ou a vinculação do paciente com o próprio tratamento. E é observado, a gente tem uma curva aí de desenvolvimento infantil, que até para a própria criança com TEA, essa curva ela é importantíssima a partir do momento do diagnóstico do TEA, seja ele grau 1, grau 2 ou 3, mas é importante analisar que quando se consegue aplicar a essa criança o maior número de tratamentos em uma idade mais baixa, a gente consegue um desenvolvimento e uma qualidade de vida muito maior para essa criança no futuro. Então, quando existe essa negativa, os pais e mães atípicos, eles precisam recorrer à justiça e pedir que seja fornecido o que a medicina indica para aquele caso. Cada caso concreto necessita de uma análise específica, mas para aquele caso, de dizer que a forma como vai ser tratado. Então, aqui a gente volta também a algo que a gente já falou anteriormente, mas que é importante para esse assunto também a gente frisar, que é a questão de como o médico deve tratar o seu laudo médico. No laudo, para a criança com TEA, indicando os tratamentos necessários, o profissional ele tem que especificar quantas vezes por semana deve ser feito aquele tratamento, quais são os tipos de tratamento que devem ser feitos, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, todos os tratamentos necessários têm que estar ali no laudo médico, tem que estar indicando quantas vezes por semana, quantas horas mínimas por semana aquela criança tem que ter aquele acompanhamento. E com isso, a justiça determina, na maioria das vezes não, em todos os casos, quando a gente tem essa comprovação técnica da necessidade do paciente, a gente tem aí a concessão desse tratamento de acordo com o que foi especificado pelo médico e assim retirando o que o plano diz que não pode ser pago. Atualmente a gente tem uma dificuldade na análise desse tema porque o STJ também está fazendo essa análise de como é que vai ser essa aplicação desse tratamento, essa análise de o que o médico fala e o que o plano de saúde fala, o plano cobrir todos esses tratamentos que são elencados pelo profissional de saúde e chancelados pelo juiz. Mas o principal é isso. Para que se tenha todo o acesso ao tratamento, é importante que se coloque todos os tratamentos dentro do laudo médico. Quais são todos os tipos de tratamento. E digo mais, que se a criança já tiver vindo fazendo esse tratamento, que seja elaborado um laudo por cada profissional desse. Porque assim como a gente está falando da perícia, a gente falou aqui da perícia médica para determinados assuntos, quem vai entender qual é a necessidade da criança para a fono é a fono. Então, ela no dia a dia é que ela vai sentir quanto é que ela precisa estar ali presente para desenvolver a fala daquela criança. Então, ela elaborando um laudo, explicando qual é um relatório, um laudo, explicando qual é a relação da criança, a relação com a criança. O fisioterapeuta explicando a mesma coisa.
e todos os outros profissionais que assim acompanham a criança, você conseguir um laudo desse, você consegue demonstrar ao juiz, por meio de várias áreas diferentes, que aquela criança necessita daquele tratamento daquela forma como foi solicitado. Que não é ali exorbitante o número de sessões. Não, é porque aquela criança ela tem a necessidade por ter uma dificuldade maior naquele aspecto, por ter uma dificuldade maior em outro aspecto, mas que isso como um todo vai trazer aí o desenvolvimento da criança. E a gente analisa, como eu comecei falando, que essa curva de desenvolvimento, se o plano nega e o judiciário não concede, não acompanha o pedido médico, a gente tem uma falha no desenvolvimento da criança, porque ela não vai conseguir voltar no tempo. Quando... A perda de uma chance, né? Exatamente. Ela não vai conseguir voltar no tempo e dizer, não, agora que foi concedido depois de 2 anos de disputa judicial, de 1 ano de disputa judicial, eu vou voltar e ter as sessões. Eu já perdi 1 ano de tratamento. A criança já cresceu. Já cresceu 1 ano, então o que ela ia conseguir absorver mais rapidamente para se desenvolver e se encaixar e se moldar aquilo que a família espera, que é o principal, que ela tenha uma qualidade de vida com outras crianças, com a própria família, dentro de casa, vai ser mais difícil quanto mais velha ela ficar, se iniciar esse tratamento. Então é necessário que todos andem juntos para que esse menor ele tenha esse acesso desde o seu diagnóstico e sendo negado que isso seja resolvido quanto antes. E falando de ações previdenciárias, como é que está o cenário da concessão de benefício para as crianças com TEA? O benefício de LOAS, o BPC. A gente tem tido uma dificuldade no INSS com relação a essas perícias, a algumas informações, mas o que é importante saber é que para a caracterização do BPC e LOAS para o menor com TEA, a gente precisa identificar no menor uma dificuldade de desenvolvimento social de longo prazo, certo? Por um tempo indeterminado. Ou seja, não é única e exclusivamente pegar uma criança com TEA de um espectro maior, 3, por exemplo, não, mas 2 ou 3, mas que seja observado pelo médico de que o desenvolvimento dele com a atuação de profissionais, mesmo com a atuação de profissionais, que ele não vai se inserir no mercado de trabalho como se espera dele, certo? E aí a gente precisa identificar isso para a gente poder fazer essa solicitação. E lembrando que existem outros requisitos, como uma limitação da renda da família para poder fazer jus ao benefício BPC-LOAS também. Ótimo. Doutor Eduardo, a gente está chegando aqui ao final do episódio, aí eu queria deixar o microfone aberto para você dar um recado para a nossa audiência. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite de Rubens, ao convite da UAB Arco Verde para me fazer presente aqui e falar para vocês um pouco sobre esse tema que para mim é tão encantador no sentido de ser tão bonito de se estudar. Nós temos aí, é bonito de se estudar e ao mesmo tempo é difícil de você tratar com o direito e com a vida ao mesmo tempo, quando a gente fala de erro médico, quando a gente fala dessa responsabilização e tudo mais, mas fica aqui um convite ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, que ele observe esses casos que acontecem no dia a dia, mas que a gente entenda qual é o sentido do judiciário, para onde é que isso vai levar, para que a gente não tome conversas ou medidas sem norte nenhum. Então, o estudo e a análise desse direito, que vem crescendo muito, que vem muito sendo estudado, é muito importante para a gente conseguir trazer à sociedade, e aí seja o profissional que trabalha para o paciente, seja o profissional que trabalha para o hospital, seja o profissional que trabalha para o médico, que a gente consiga trazer nessa relação uma maior qualidade para todos. Como a gente falou aqui, a responsabilização do médico, a qualidade que o médico vai ter
com os seus pacientes, como é que ele tem que entender esse novo mundo da medicina e como é que ele tem que tratar o paciente dele da melhor forma para que aquilo ali não gere para ele um problema futuro. Como é que o paciente tem que entender, como é que ele vai procurar, quais são hoje em dia os meios que ele pode procurar a medicina e caso não seja fornecido a ele aquilo que se espera, que ele possa ir atrás da sua indenização. E que o hospital possa entender o que é que está acontecendo hoje em dia, que essa demanda e essa busca por reparações pode respingar nele também. Então, o hospital ele tem sempre que estar resguardado e entender dessas situações para que não venha a causar um dano maior também dentro da sua empresa. Então, isso não é o direito médico, ele não pode ser único e exclusivo do paciente, ele não pode ser único e exclusivo do médico, ele não pode ser único e exclusivo do hospital. Mas é um conjunto aí que a gente tem que trabalhar junto e observar, por isso que eu tentei trazer aqui, espero que eu tenha conseguido, mas eu tentei trazer aqui esses diferentes olhares. Trazer o olhar do paciente, o que é que o paciente tem que fazer. Trazer o olhar do médico, o que é que o médico tem que se resguardar. Trazer o olhar do hospital, como é que o hospital deve tratar com essa situação também. Espero que tenha atingido o objetivo, me coloco à disposição sempre da OAB Arco Verde, sempre à sua disposição, Rubens, para o que precisar, a gente está aqui para conversar. Obrigado ao Dr. Eduardo Arco Verde por nos explicar temas tão complexos. Obrigado a você que ficou até o final nesse episódio. Até breve.